Ó, isso aqui é a totalidade do quadro da nossa fotografia. O que é que nessa fotografia são pontos de interesse principais? É isso aqui, ó, e isso aqui. Olha a percentagem da fotografia que tem coisas que não são o ponto principal da imagem. Ah, Sérgio, mas eu já vi várias fotografias que as pessoas estão bem pequeninas na foto e a foto tem impacto. Gente, olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui. É essa aqui, olha. Ah, Sérgio, mas tu fala sobre isso? Olha essa imagem aqui. Por amor de Deus. Olha essa imagem, o casal, olha a miniatura que está o casal. É menor ainda a percentagem de espaço, é menor ainda do que aquela fotografia. Só que, gente, aí que está, tá? Aí que está. O que acontece nessa imagem é o quê? Essa é uma fotografia... Bem-vindo, esse aqui é o Café com o Sérgio, um projeto onde semanalmente no meu Instagram eu analiso fotografias dos meus alunos e dos meus seguidores. Sempre nas quintas-feiras, então bora tomar um café junto. Pessoal, é o seguinte, o que é que vocês acham, tá, dessa fotografia? E quem já me acompanha por aqui, o que é que vocês acham que eu vou falar dessa fotografia, tá? Pessoal, olha só. É uma fotografia que particularmente eu gosto do momento dela, tá? Então assim, ó, o que é que ela tem de interessante para mim? Ó, um momento aqui bem bom e um momento aqui, ó, do amigo também Isso aqui é a parte que eu gosto da nossa imagem, tá? Isso aqui é a parte que eu gosto da nossa imagem. Sérgio, por que tu gostas? Meu, porque tem um momento inusitado, tem um momento verdadeiro, tem um momento de emoção, ok? Agora, o que é que eu não acho tão interessante? O que é que eu não acho tão interessante nessa fotografia? Gente, olha só. Principalmente, tá? Tem algumas coisas na composição, por exemplo, ó, desse lado da fotografia não tem elemento nenhum. Ou seja, todo esse lado da fotografia, eu acho que ele não traz nada de novo para a nossa imagem. Então, nesse caso aqui, ou eu tentaria, na hora do clique, procurar uma composição um pouquinho diferente, tá? Ou talvez, na hora da edição, eu ia fazer um crop nessa imagem, para deixar essa imagem um pouquinho mais cheia, tá? Um preenchimento um pouco maior, tá? Por quê? Porque realmente aqui, ó, esse canto aqui, ele não acrescenta muita coisa, tá? Ó, todo esse canto aqui, ó, ele não acrescenta muita coisa. Aqui embaixo também não tem nada de muito significativo, tá? Faz sentido isso aqui que eu estou a falar para vocês? Então, tanto esse canto como aqui, talvez eu enquadraria essa minha imagem mais perto. Por aí, o momento ia ficar mais forte, ia ficar mais presente na nossa imagem, tá? Mas vamos lá, o que é que eu queria falar? Sobre, fotograficamente falando, é uma foto que eu gosto, só que olha como a edição, pessoal. O que vocês acham da edição dessa fotografia? Gente, o que me incomoda nessa imagem é o quê? O que me incomoda, acima de tudo, nessa imagem é o quê? Vejam comigo aqui, ó. Vocês conseguem perceber a textura? Olha aqui, a textura que nós temos nas regiões de pele e as regiões brancas da nossa imagem, ó. Vocês conseguem perceber isso aqui? Opa, peraí, essa aqui não foi muito bom. Ó, vocês conseguem perceber isso aqui? Porque eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso tem muito a ver com edição também, tá? Ó, vocês conseguem perceber a diferença que nós temos aqui? Isso aqui, o que é que aconteceu, pessoal? Na hora de fazer a edição, isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência acontecer, que é abusar um pouquinho de alguns ajustes específicos do Lightroom. E depois eles deixam a minha imagem assim com esse aspecto bem pesado, tá? O que é que eu não gosto desse tipo de edição? Olha como a pele das pessoas, ela fica muito manchada, parece que é uma pele meio suja, ó, parece que tem as marcas das pessoas, elas ficam 10 vezes mais salientes. Olha a pele aqui, ó, ainda é uma pessoa jovem, ainda assim, olha a pele completamente enrugada, tá? Ah, Sérgio, mas como é que tu sabes que a pessoa não era assim e que isso é da edição? Gente, eu sei porquê. Porque isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo separar aqui para vocês um exemplo. Isso aqui acontece, ó, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, essa foto aqui, ó, tá? Ó, isso aqui acontece por um ajuste muito específico que nós fazemos na nossa fotografia. Ó, deixa-me deixar isso mais pequeno um pouco. Aqui, ó. Assim vocês já conseguem ver. Tem que deixar mais pequeno ainda. Agora sim. Gente, olha só. Presta bastante atenção nisso aqui,
tá? Presta bastante atenção nisso aqui. Qual foi o problema dessa imagem? Quando nós temos, vamos lá, o que é que o Diogo queria fazer aqui? Talvez essa imagem estava um pouco estourada, talvez essa imagem tinha um pouco de muita luz nas áreas mais claras, tá? Provavelmente isso aconteceu lá na hora do clique. E o que é que o Diogo fez? Ele tentou recuperar isso na edição, tanto aqui como aqui. Só que o que é que acontece? Basicamente, sempre que nós precisamos de fazer isso, esse aqui eu tenho uma imagem, tá? Uma imagem que já está editada, mas sempre que eu preciso de fazer isso, tem dois lugares que normalmente as pessoas fazem para recuperar as informações, tá? O realce e o branco, tá? O realce e o branco. O que é que acontece aqui? O que é que eu quero que vocês entendam? Se eu conversar com o Lightroom, então olha só, eu estou aqui a conversar com o Lightroom e eu digo assim, o que é que eu quero fazer na minha fotografia? Eu quero escurecer os realces. O que é que são os realces? Primeira coisa, o que é que são os realces? São as luzes mais claras, os tons mais claros da nossa imagem. Ou seja, quando eu trabalho nesse canal de realces aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar com a pele, basicamente, e com a roupa das pessoas. Só que o que é que acontece? Na teoria, se eu for aqui mexer no meu realce, o que é que vai acontecer? Olha isso. Se eu for aqui mexer no meu realce, eu vou escurecer as partes mais claras da imagem. Só que olha o que acontece à pele e à roupa das pessoas. Olha o que acontece. Olha como a pele, ela fica, parece que mais manchada. Olha como a roupa parece que fica suja. Olha como a roupa parece que fica um cinzento, meio sujo. Conseguem perceber essa diferença? Olha aqui, antes, depois. Olha como a roupa parece que está suja e ela era branca. Conseguem perceber a diferença? Antes, depois. E é exatamente isso que acontece aqui, Estão a ver esse branco aqui, parece que ele está sujo aqui, no meio? Isso aqui acontece porque foi utilizado o realce em exagero, tá? Então sempre que a gente faz esse realce em exagero, ele causa-nos essa marca na pele e essa marca no branco. Então tenham muito cuidado ao fazer isso, tá? Ao utilizar assim esse ajuste. Outra coisa que deixa muito esse efeito é o quê? É a claridade. Qual é a claridade? É esse menu aqui em baixo. É esse menu aqui. Esse menu aqui. Claridade. O que é que ele faz? Presta atenção comigo aqui. O que é que faz a claridade? Quando eu aumento, ele traz uma espécie de textura para a nossa imagem. Só que olha a textura, olha como ela destrói completamente a pele das pessoas. Olha isso. Antes, depois. Estão a ver a diferença? Isso aqui é o que faz uma mistura de claridade e realces. Uma edição mal feita. Olha o que faz a nossa fotografia. Olha como deixa uma fotografia. 2 ajustes mal feitos. Deixa a nossa fotografia assim. Então, pessoal, fica o alerta aqui de quê? Às vezes vocês vão lá na internet, fazem o download de um preset e aí o preset aplica na fotografia e vocês não sabem muito bem porque é que ela ficou cagada. E aí vocês ficam meio no desespero, achando que às vezes o problema é na fotografia, o problema é na lente, o problema é a nitidez, que alguma coisa está a acontecer. E, gente, às vezes é só um canal ou 2 canais no Lightroom mal configurados. E aí vocês andam ali às aranhas, não sei se no Brasil se fala às aranhas, mas andam aí perdidos completamente sem saber o que está a acontecer. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, saibam exatamente o que cada ferramenta faz. Então, nesse caso em concreto, essa pele manchada e essa pele com excesso de detalhe, ela acontece por esse motivo, tá? Deixa eu mostrar aqui, Aqui, Agora sim, Ela acontece por esse motivo. Sérgio, entendi, mas e como é que eu consigo, tá? Como é que eu consigo solucionar isso? Como é que eu consigo deixar o tom mais de realces não tão estourado, mas sem fazer esse efeito? Gente, basicamente tem 2 formas de fazer isso. Tem 3 formas. Tem usar a curva de tons. Nós podemos usar a curva de tons. E nós podemos usar o realces e nós podemos usar o branco, ok? Então, o que é que eu gosto de fazer nesses casos? Se eu tenho uma fotografia estourada, como essa aqui, que eu quero recuperar um pouco, o que é que eu faço? Em vez de utilizar o realce, eu utilizo o branco. Porquê? Olha como o branco, ele trabalha também, olha aqui a diferença.
o branco, ele trabalha também nas altas luzes, só que ele trabalha de uma forma muito mais soft. Ó, olha aqui a diferença da roupa, vou mostrar aqui para vocês. Ó, olha como ele suaviza, ó, ele estoura, mas ele suaviza também. Mas de uma forma muito mais leve, incomparável com o realce. Ó. O realce, ele já começa a destruir um pouquinho a nossa imagem, tá? Então tenham bastante cuidado. Eu não estou com isso a dizer que vocês não devem. Olha isso, presta atenção, gente. Eu não estou com isso a dizer que vocês não devem utilizar o realce, não é isso. Eu só estou a dizer que tenham cuidado, principalmente quando nós temos pele das pessoas, tá? Porque o realce dele acaba por destruir muito, ele acaba por estragar um pouquinho. Então é aquela velha história, um preset mal aplicado na fotografia, ele pode gerar esse resultado que muitas vezes vocês não sabem de onde é que vem, e aí vocês começam a culpar um monte de outras coisas e é só um canal, uma coisa ali mal feita na hora da edição, tá? Então, duas lições aqui que nós tivemos com a nossa fotografia aqui do Diogo. Primeira lição, muito cuidado com a hora do clique, ou seja, se eu estourar a fotografia na hora do clique, não sei se era o caso aqui, eu não tenho a imagem dele antes da edição, mas duas coisas, se eu estourar a fotografia na hora do clique, depois eu vou ter que pesar muito na edição, ou seja, depois eu vou ter que meio que salvar a fotografia na edição e isso não é tão interessante. Normalmente quando nós fazemos isso, nós começamos a notar muito, aquela edição fica um pouco mais forçada e isso não é uma coisa que eu acho tão interessante. Segundo, além de a edição não ficar tão interessante, ficar forçada, ela vai dar muito mais trabalho e aí vai perder toda essa naturalidade que eu sempre falo para vocês, tá bom? Então, ó, fez sentido isso que eu falei para vocês? Alguém aí, quero que me falem nisso, ou dá aqui o coraçãozinho se vocês gostaram do exemplo e se talvez vocês já passaram por esse problema de ter esse efeito na fotografia, não gostar muito, mas não saber como resolve, tá? Outra coisa, Sérgio, eu gosto desse... Sérgio, qual a situação ideal para usar a claridade? Boa pergunta, Andreia. Boa pergunta. Eu gosto, por exemplo, de usar a claridade para destacar o ambiente da nossa imagem, tá? Então, quando eu falo que nós precisamos ter cuidado a utilizar a claridade, nós precisamos ter cuidado a utilizar o realce da fotografia, eu falo isso porque porque quando nós temos pele, ela acaba por destruir muito a pele das pessoas, a roupa das pessoas. Quando é que eu gosto de utilizá-la? Eu gosto de utilizá-las em partes específicas da fotografia. Ou seja, se eu tenho essa imagem aqui, por exemplo, e eu quero, imagina a fotografia aqui como eu estou, tá? Eu quero destacar o fundo de textura, trazer mais textura para o fundo, mas eu não quero alterar a minha pele. O que é que eu faço? Eu não posso alterar o canal geral. Ok? Eu não posso alterar o canal geral daquela fotografia. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um ajuste localizado e alterar localmente o efeito que eu quero só para aquela parte específica da imagem, tá? Então, nesse caso eu tenho que utilizar ajustes localizados, tá bom? Muito bom. Então, ó, se vocês gostaram do exemplo, deixa os coraçõezinhos aqui, ó. Eu gosto de ver os corações aí para isso andar, tá? E, gente, importante também, não é? Se tem um grupo de fotografia que... Porque isso é um mito que às vezes as pessoas acham que quando precisam... mas Sérgio, eu queria que tu visses a minha foto. Olha aqui a minha fotografia. Meu, coloca os teus olhos de espectador para aprender. Ou seja, não olhes só para a fotografia que está a ser analisada como, nunca mais chega a hora de analisar outra. Meu, coloca isso porque na hora de tu cometeres esse erro, tu vais te lembrar daquilo que nós falamos aqui. E muitas vezes, qual é a grande vantagem disso? A vantagem de tu veres, assistires análise de outras fotografias, é que muitas vezes tu vais corrigir um erro que tu ainda nem cometeste. Olha o poder disso. Olha o poder disso. Porque, pessoal, o círculo da evolução é o quê? Eu aprendo, coloco em prática. Eu aprendo, eu coloco em prática. Eu erro. Toda a gente erra. E aí o que é que acontece? Com esse erro eu aprendo de novo. Aí eu coloco em prática de novo. Aí eu tenho um feedback, aí eu erro, coloco em prática. Com esse círculo, cada vez eu vou errando menos. Só que, gente, se eu aprender com os meus erros, eu vou evoluir. Mas se eu aprender com os meus erros e com o das outras pessoas, eu vou evoluir mais rápido ainda, tá? Então é muito importante isso. Abrir a cabeça para dizer assim, eu estou a aprender com a fotografia dos outros. Por quê? Porque isso vai acontecer no meu trabalho também, tá? A maneira de crescimento
A melhor maneira de crescimento é com a crítica bem dada. Muito bom, muito bom. Então tá. Pessoal, vamos lá aqui. Tenho aqui mais algumas fotografias que eu queria mostrar para vocês, tá? Lembrando que, Sérgio, o café é só análise de fotografias? Não, se vocês tiverem alguma dúvida, seja de fotografia, seja de edição, seja de fluxo de trabalho, produtividade, marketing, que eu possa ajudar, não quer dizer que eu sei tudo, mas que eu possa ajudar, coloca aqui e eu vou responder com todo o gosto para vocês, tá? Se eu souber ajudar. Se eu não souber ajudar, eu vou dizer claramente e abertamente, não sei sobre isso, porque eu não sei tudo, ou estou longe de saber tudo, então eu vou ser a primeira pessoa a dizer que eu não sei a resposta, tá bom? Mas fiquem à vontade, coloquem aí, de vez em quando eu vou parando e eu vou respondendo as perguntas que vocês tenham, tá bom? Então, gente, vamos lá. Caramba, passa rápido, 22 minutos já, uau! Ó, gente, vamos aqui para uma segunda fotografia, e essa é uma fotografia do Marcelo e da Rafaela, tá? Que é um casal que eu conheço pessoalmente, tá? São alunos / clientes de fotografia. Muito bom, tá? Vamos lá. Gente, olha só. Temos aqui uma fotografia, então, de casamento, tá? Temos aqui uma fotografia de casamento. E, gente, primeira coisa que eu gosto dessas fotografias, sai do comum, tá? Eu acho isso interessante. Tentar fazer alguma coisa fora do padrão, tá? Daquilo que toda a gente faz, ok? Isso é muito interessante, tá, ok? Então, vamos lá. Falado isso, no caso, nós vamos aprofundar aqui um pouquinho mais, tá? Gente, olha só, eu tenho aqui uma fotografia de casamento, tá? Essa fotografia, o que é que eu daria de dica para uma melhora numa próxima fotografia? Gente, olha só, isso aqui, ó, espera aí que aconteceu uma coisa aqui. Ó, isso aqui é a totalidade do quadro da nossa imagem, tá? Então, ó, isso aqui é a totalidade do quadro da nossa fotografia. Tá, Sérgio, já tinha entendido isso. Espera aí, deixa eu... Aqui, pronto. Aí, ó. Ó, isso aqui é a totalidade do quadro da nossa fotografia. Só que, gente, olha só, faz um exercício comigo aí. O que é que nessa fotografia, tá, são pontos de interesse principais, tá? O que é que nessa fotografia são pontos de interesse principais? É isso aqui, ó, e isso aqui. Concordam comigo? Essas duas coisas aqui são os pontos principais de interesse na minha fotografia. Agora, repara uma coisa comigo. Olha a percentagem de fotografia que tem coisas que não são tão interessantes assim. Olha a percentagem da fotografia que tem coisas que não são o ponto principal da imagem. E aí, quando vocês olham isso, vocês dizem-me assim, Sérgio, mas eu já vi várias fotografias que as pessoas estão bem pequeninas na foto e a foto tem impacto. Gente, olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui uma fotografia que é super radical, tá? Que é uma fotografia, ó, essa aqui, ó. Não. Onde é que tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem uma fotografia minha que, eu acho que é a minha fotografia mais... É essa aqui. Olha. Sérgio, mas tu fala sobre isso? Olha essa imagem aqui. Por amor de Deus. Olha essa imagem. O casal, olha a miniatura que está o casal. É menor ainda. A percentagem de espaço é menor ainda do que aquela fotografia. Só que, gente, aí que está. Tá? Aí que está. O que acontece nessa imagem é o quê? Essa é uma fotografia minimalista, tá? Então essa é uma fotografia que tem poucos elos para ser lidos. Ou seja, o que é que te chama a atenção na fotografia? Concordam comigo que a única coisa
Ó, isso aqui é toda a informação do quadro. Só que a única coisa que chama um pouco a atenção é o quê? É isso aqui, ó. Por quê? Porque a nossa imagem em si, ela é de muito fácil leitura. Então, mesmo a pessoa estando pequena, ela acaba tendo um destaque. Por quê? Porque eu tenho um padrão e a minha imagem aqui, ela quebra o padrão da minha fotografia. Então, repara que essa regra usada de minimalismo, ela é muito... Eu acho muito interessante, só que nós temos que ter um cuidado muito grande. Que é o quê? Qual é esse cuidado? É nós não termos informação na fotografia, que nos distraia. Olha que interessante é isso. E ó, faz esse exercício comigo, pessoal. Vocês acham que nessa fotografia eles são bem maiores do que aquele exemplo que eu mostrei, do que esse exemplo aqui, ó. Eles estão bem maiores. Só que olha quanta coisa nos distrai nessa mesma imagem. Olha quanta coisa nos distrai nessa mesma imagem. Sérgio, como assim? Como é que tu analisas o que te distrai ou não na fotografia? Como é que tu analisas? Fiquei sem... agora sim. Acho que estou a ficar sem bateria no meu rato aqui, tá? Depois, enfim, a gente continua. Qualquer coisa eu troco de pilha. Sim, o meu é pilha ainda, é esse aqui, o velhinho, tá? Mas vamos lá. Sérgio, eu entendi, mas o que é que te distrai na fotografia? Pessoal, quase sempre, isso é uma coisa que eu falo muito, eu vou falar isso no nosso desafio, tá? O nosso desafio de edição eu falo muito sobre isso. Quase sempre, o que nos chama a atenção, ó, se eu for abrir aqui qualquer imagem, o que nos chama a atenção na imagem são quase sempre os pontos que têm muita luz. Ó, os pontos mais claros de luz, ó. Olha aqui, ó. Qual é o ponto mais claro de luz? É o sol que está lá no fundo. E é lá que eu quero chamar a atenção, para ter esse contraste. Então, assim, isso é uma das coisas que sempre nos chama a atenção, é esses pontos altos de luz. E repara, pessoal, quais são os pontos altos de luz aqui nessa fotografia? Quais são os pontos altos de luz? Vamos ver isso juntos. Ponto alto de luz, ó. Céu, 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 carrinha ou carro, carro. Concordam comigo? Que esses aqui são os pontos altos de luz? Isso aqui está a distrair a nossa atenção do nosso casal. Então, assim, por muito boa que seja a ideia, por muito bom que seja o sair do padrão, isso aqui acaba por nos roubar completamente a cena da imagem. Sérgio, eu entendi, mas então como é que essa fotografia poderia ser interessante mesmo quebrando o padrão? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não sei se na hora isso funciona ou não, mas se eu fosse mais perto, mais para dentro do carro, eu ia poder tê-los ali no cantinho. Quando eu subo, se eu subir um pouco mais no meu carro, o que é que vai acontecer? Eu estou a fotografar mais de cima para baixo. Se eu estou a fotografar mais de cima para baixo, esse céu aqui, praticamente ele é eliminado. Esse céu aqui, praticamente ele é eliminado. Por quê? Porque eu vou cortar a imagem praticamente por aqui assim, ó. Certo? E como eu estou mais de cima para baixo, eu vou ter o interior do carro como um contexto e eu vou ter o casal lá no canto, num fundo mais limpo. E aí, a alta luz, ela está interessante. A alta luz, ela está a entrar aqui, ó. Tá? Ela está interessante. O que não está interessante é o quê? É que tem muitas outras coisas a roubar a cena. A roubar a cena da fotografia. Faz sentido ou ficou muito complexo isso para vocês, pessoal? Quero que vocês me digam sinceramente. Ficou complexo ou deu para entender aquilo que eu quis mostrar? Ou ficou muito complexo? Então presta atenção comigo. Se eu estou a fotografar aqui, ó, eu tenho aqui a minha capa. Se eu estou a fotografar aqui e eu subo um pouco mais de cima, o que é que acontece? Aquele céu, ele desaparece, tá? E como o céu desaparece e a luz no casal está interessante, eu vou conseguir compor e fazer com que o casal seja o meu ponto de interesse principal. Mesmo assim, compondo de uma forma diferente, trazendo o interior do carro, fazendo uma fotografia um pouco fora do padrão, tá? Eu quero que vocês me digam se isso ficou complexo, essas linhas todas aqui, ou se foi, ou se deu para entender, tá? Então eu tento trazer essas linhas justamente para vocês entenderem a minha linha de raciocínio na prática, tá bom? A minha linha de raciocínio na prática, ok? Então vamos lá.
Ó, vamos aqui para a próxima imagem, tá? Vamos aqui para uma próxima imagem. Muito bom. Muito bom. Então o pessoal está entendendo. Lilian, Rafa, muito bom. Então tá. Pessoal, olha só. Ó, se vocês estão a gostar, gente, deixa aí o nosso coraçãozinho, tá? Deixa aí o nosso coraçãozinho aqui. Quero ver agora os coraçõezinhos antes de eu analisar essa próxima foto. Quero ver os coraçõezinhos aí. Pá, 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 pá. Vai lá. Quero ver os coraçõezinhos aí. Gente, olha só. Carolina, tá? Umas fotografias aqui da Carolina. E olha só, gente. Olha como são fotografias. Olha como uma luz contra. Eu gosto muito dessas fotografias contra a luz, tá? Eu gosto particularmente dessas fotografias contra a luz. Ó, aparecer os coraçõezinhos. Então tá. Obrigado aí, pessoal. Tá? Ó, a Carolina tá aqui. Um abraço, Carolina, pra ti, tá? Ó, olha só. Tá um pouco estourado aqui, sim, tá? Mas é um leve estourado, tá? Mas sim, tá um pouquinho estourado. E não tem como resolver na edição. Agora, olha só. Eu tenho aqui uma fotografia, 2 fotografias, 3 fotografias, 4 fotografias, 5 fotografias, 6 fotografias, 7 fotografias, 8 fotografias das mesmas pessoas, 9 fotografias, tá? Gente, o que é que me chamou a atenção? Carolina, olha só. O que é que eu gosto muito das tuas fotos? A naturalidade das pessoas. Muito bonito mesmo. Ó, bonita a expressão, ó, a conexão entre as duas. Bonita a conexão entre as duas. Ó, isso eu gosto particularmente, eu gosto disso praticamente em todas as fotos, tá? Tuas. Ok? Agora, vamos lá. O que é que eu sinto que poderia ser um pouco melhor? E esse tipo de fotografia mais lifestyle, e ó, isso é uma coisa que eu, Sérgio, não quer dizer que é uma verdade, tá? Esse tipo de fotografia mais lifestyle é interessante nós deixarmos as coisas acontecerem para ter essa naturalidade, principalmente quando nós temos crianças. Só que uma coisa que tu podes fazer na hora que estás a fotografar é controlar melhor o ambiente onde tu vais posicionar as pessoas. Ou seja, essa questão de pedir reações para as pessoas, eu acho que tu já estás a fazer isso muito bem. O que eu sinto que poderia ser melhor é o quê? É a outra parte. Principalmente a parte da composição. Ou seja, o que é que eu quero que tu entendas? Imagina essas mesmas fotografias, mas com umas composições mais interessantes. Ou seja, imagina essa fotografia, por exemplo, sem ter o fundo aqui a vazar, sem dar para ver claramente o que é. Ou seja, uma composição um pouco mais limpa, talvez de cima para baixo, uma composição um pouco mais limpa. Não que tu não possas ter esse tipo de fotografias. Só que olha como, por exemplo, olha como essa cadeira aqui no canto. Ó, vamos lá, deixa eu voltar isso aqui. Aqui, ó. Ó, olha como essa cadeira aqui no canto, olha como essa alta luz aqui, elas mais atrapalham do que ajudam. Concordas comigo? Olha como isso aqui mais atrapalha do que ajuda. Então agora, aqui qual é um pouco a sugestão que eu te dou? É tu continuares a ter essas fotografias. Olha como uma composição um pouco mais limpa, essa composição, olha como ela é mais limpa. Por quê? Olha como aqui nós temos muita coisa que sobra na nossa imagem. Nós temos uma contraluz lá atrás, é aquilo que eu sempre falo. Não, nem é só a contraluz que faz o grande problema, nós temos aqui um telhado que chama muita atenção também. Então olha, quando nós não temos isso, olha como a imagem fica mais limpa, mais fácil de ter uma leitura. Essa foto eu gosto bem mais do que a outra, por exemplo, tá? Então eu gosto particularmente dessa foto mais do que a outra. Então sempre, ó, mesma coisa, olha como nós temos coisas aqui em cima, ó, entrar na nossa fotografia que não fazem tanto sentido. Coisa aqui no fundo. De novo, a alta luz, ela aqui já não me incomoda tanto. Mas as reações dela naturais estão interessantes, ok? Ó, de novo, olha como tem aqui alguma coisa, uma cadeira, alguma coisa sempre a atrapalhar. Ó, coisas lá no fundo, uma cadeira lá atrás também, ó, sempre a atrapalhar a nossa mensagem principal. Ok? Então, ó, dica seria, ó, olha como aqui uma composição mais limpa. Olha, essa aqui é um exemplo claro. É a composição talvez mais limpa da fotografia e olha como a fotografia ela é rápida de ser lida. Olha como é muito rápido nós percebemos e chamar a atenção para as expressões das pessoas. Ok? Faz sentido isso, Carolina? Já que tu estás aqui, podes falar, tá? A outra coisa que me chamou bastante a atenção é o quê? É a questão da edição. A questão da edição. Por quê? Olha só. Olha essa fotografia, Carolina, e olha essa fotografia aqui.
Olha como as cores dessas imagens parece que foram feitas no mesmo lugar. Eu não sei se foram ou não. Só que olha como as cores dessa fotografia e dessa, elas são completamente diferentes. Ah, Sérgio, é errado? Não, não é errado. Mas na minha opinião, elas passam a ter muito mais força quando elas têm uma característica só. E Carolina, vamos lá. Eu aqui vi que tem uma roupa, duas roupas e mais uma aqui, ó. 3 roupas diferentes na mesma sessão fotográfica. Olha isso. 3 roupas diferentes na mesma sessão fotográfica. O que é que acontece? Por muito que na edição tu tentes equalizar as cores, as cores que a pessoa tem vestido, elas vão influenciar muito no tom da nossa fotografia também. Ok? Então o que é que eu, Sérgio, gosto de fazer? Eu peço às pessoas para no máximo terem 2 tipos de roupa na mesma sessão fotográfica. Tá? No máximo. O ideal até é que tenha só uma. Não é uma regra. Mas se tu explicares para a pessoa isso, se tu explicares o motivo de, olha, se nós tivermos muitas roupas, a chance é que depois a sessão fotográfica ela não pareça uma sessão só. Ela parece uma mistura de várias fotografias. E isso depois vai perder um pouquinho o contexto geral. Então, na minha opinião, 1 ou 2 roupas seria interessante. Se tu quiseres ainda assim fazer com uma terceira, tudo certo. Eu faço, não tem problema nenhum, tá? Eu faço. Agora, a minha sugestão é que a gente utilize 1 ou até 2. Outro motivo é que, tu tens esse motivo, tá? E tens um segundo motivo, que é o quê? Olha, a minha sessão fotográfica, ela em média, isso no meu caso, tem 2 horas. Se tu trocares de roupa 3 vezes, eu posso te garantir que 1 hora da sessão fotográfica tu vais estar a trocar roupa. Então, sendo que nós tínhamos 2 horas para fotografar, tu vais passar a ter 1 hora para fotografar apenas. Então, será que vale tanto a pena? Aí já coloca na cabeça do cliente. Será que vale tanto a pena tu gastares metade da sessão fotográfica para trocar de roupa? Tu entendes? 2 argumentos aí para tu usar. Um tem a ver com o resultado, o outro tem a ver com aproveitar o tempo da sessão fotográfica. Tá? O outro tem a ver com aproveitar o tempo da sessão fotográfica. Tá bom? Então, essa é um pouquinho a nossa... Essa é um pouquinho a ideia, tá? Agora, vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Voltando aqui. Tenho 3 roupas. Ah, Sérgio, ainda assim, dá para igualar as cores? Olha só, eu fiz uma brincadeira aqui com as tuas fotografias. Para quê? Para nós percebermos uma coisa aqui, ó. Fiz uma brincadeira com as tuas fotografias aqui, ó. Essas aqui, ó. Essas aqui são as fotografias antes da edição, tá? Essas aqui são as fotografias antes da edição, tá? Ó, 1, 2... Antes da edição não, ela já tem a tua edição. Mas olha como elas têm uma edição bem mesclada, tá? Olha como elas têm uma edição super diferente uma da outra. E o que é que eu fiz? Basicamente, ó, essas aqui são as fotos. Onde é que elas estão? Aqui, ó. Essas aqui são as fotografias como estavam editadas. Elas até seguem um padrão mais quente e tal, mas tem uma diferença grande, ok? O que é que eu fiz? Eu tentei pegar nisso e eu mesmo, ó, eu fiz eu mesmo fiz uns ajustes e deixei-as, ó, olha a diferença. Um pouquinho mais quentes. E, gente, eu fiz isso no JPEG. E o que é que eu fiz? Basicamente, eu peguei no tom geral das fotografias e eu tentei igualar e deixar todas as fotografias com o mesmo padrão, ok? Todas as fotografias com o mesmo padrão. E olha a diferença. Parece soft, mas olha a diferença. Olha essa foto aqui embaixo, por exemplo. Olha aqui, ó. Então, qual é o segredo aqui? Carolina, eu peguei no padrão de uma fotografia, já não sei qual foi, mas eu peguei no padrão de uma fotografia, acho que foi essa e essa aqui, ó, que eu acho que elas são bem parecidas, e eu trouxe esse mesmo padrão para todas as fotos. Ou seja, mesmo tendo problemas de luz, mesmo tendo o problema da composição muitas vezes não ser o ideal, mesmo tendo essa questão das roupas serem diferentes, ainda assim, ó, a gente consegue trazer uma característica mais parecida para as fotografias como um todo, tá? Isso aqui usando JPEG, tá? Então assim, ó, não pedi as fotos para a Carolina. Olha a diferença. Antes, depois. Ó, um tom mais quente um pouquinho. Antes, depois. Um tom mais leve, ó. Aqui tirei um pouco do contraste que tinha na nossa fotografia. Ó, antes, depois. Olha aqui. Olha como essa já deu uma diferença muito grande. Ok? Antes, depois. Olha aqui, ó, essa estava bem avermelhada, ela já ficou um pouco mais quente.
antes, depois. Olha aquele fundo ali que chamava a atenção. Olha como a foto fica mais limpa sem esse fundo, tá? Ainda me incomoda um pouco o fundo lá atrás, mas já fica mais limpa. Antes, depois, ó. Antes, depois também. E antes, depois, ó. Aqui eu tirei um pouco do azul do céu. E aqui, ó. Olha como o céu lá atrás dourado fica mais soft, ok? Então é assim. Por exemplo, eu vi que a Carolina disse assim, o engraçado é que eu usei a mesma cor, o mesmo preset em todas. Mas não adianta, tá? Não adianta. Como tem variação de luz, como tem variação de ambientes, a gente ainda assim acaba tendo uma variação das cores também, mesmo que não queira, tá? Mesmo que não queira, acaba tendo essa pequena variação, ok? Então assim, ó, tem várias coisinhas aqui. Algumas delas começam lá na hora do clique, como eu te falei, tentar pensar um pouquinho mais na composição antes, tá? Pensar um pouquinho mais na composição antes. Avaliar essa questão de ter tantas trocas de roupa na mesma sessão fotográfica, isso vai quebrar um pouquinho ali a homogeneidade da sessão fotográfica como um todo, e depois sim nós utilizamos a nossa edição para mesmo assim dar aquela equalizada no trabalho como um todo, tá bom, Carolina? Mas de forma geral, eu achei muito interessante a linguagem das tuas fotografias. Super natural, super espontâneo e com muita verdade, pelo que me pareceu aqui, tá? Isso muitas vezes, acredita em mim, é o mais difícil de conseguir. O que eu te falei aqui são ajustes que a gente vai melhorando ao longo do tempo, tá bom? Espero, sinceramente, que te tenha ajudado, ainda mais que tu estás aqui com a gente hoje, tá bom?